Vamos lá, galera, dando prosseguimento aos nossos estudos, professor Niberti Almeida falando. Queria deixar um recado para a galera aí das turmas do curso, tanto militares quanto vestibulares, que nós estamos usando o Google Class, eu e o professor Leandro. Os materiais, nós vamos usar a plataforma da Google. Para saber a senha e como entrar, eu vou fazer um vídeo daqui a pouco para poder divulgar para a galera. Vou dar um zap, vocês vão entrar em contato com esse zap e a gente vai dar o código para vocês, para que vocês possam entrar, tá? Vamos dar prosseguimento então. Lançamento oblíquo. Bom, lançamento oblíquo é um conteúdo assim, muito importante nos concursos, tanto civis quanto militares. O lançamento oblíquo, ele pode, por exemplo, ser avaliado ou ser representado com o lançamento de um projétil, né, um tiro de canhão, né, um morteiro, né, ou um míssil mesmo, né, o ângulo, né, que você vai lançar um míssil e saber, né, o alcance que ele vai atingir com esse lançamento. Então é importante saber lançamento oblíquo. Para você entender o lançamento oblíquo, você tem que entender que quando você faz o lançamento oblíquo, você tem dois tipos de movimento. O primeiro na horizontal, que vai ser um movimento retilíneo uniforme, e o movimento na vertical, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Durante todo o lançamento, dado uma velocidade inicial V0 e um ângulo θ de lançamento, você consegue decompor essa velocidade em duas, tanto na horizontal quanto na vertical. A velocidade vertical, como nós já falamos, está ligada ao movimento retilíneo uniforme, é sempre a mesma, ela não vai mudar. Essa componente aqui não vai mudar, vai ser sempre a mesma, tá? Até no ponto mais alto da trajetória, ela vai ser a mesma. Agora, a velocidade vertical, ela começa com uma velocidade, como está contra a gravidade, esse VY vai diminuindo. Vai ficando cada vez menor, até o momento que VY vale zero. Uma pergunta muito importante com relação ao ponto mais alto da trajetória, se fala se não tem velocidade. Claro que tem velocidade, só não tem a velocidade vertical, a componente vertical, mas tem a velocidade horizontal. E aqui as velocidades, caso em Y vão aumentando, né? Que agora passa a descer, tá bom? Então a velocidade de um ponto mais alto é o próprio Vx. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer uma relação trigonométrica disso daqui. Observe que você tem aqui o V0, você tem aqui o V0x e para cima você tem o V0y. Então, aplicando as razões trigonométricas aqui, você tem que o V0x é o V0 cosseno do ângulo de lançamento e o V0y é o V0 vezes o seno do ângulo de lançamento. Outra coisa é que o V0, a velocidade, vetorialmente eu falando, ao quadrado, é igual a V0x ao quadrado, mais o V0y ao quadrado. Beleza? Outra coisa importante é o seguinte, nós calcularmos o tempo de subida, o tempo que demora para o projétil chegar ao ponto mais alto da trajetória, que é o tempo de subida. Para calcular o tempo de subida, nós vamos fazer o seguinte, Vy é V0y menos GT, porque está contra a gravidade, né? Tomando que a velocidade final é zero, então GT é igual a V0y. Ou seja, o tempo de subida é V0y sobre G. Ou o tempo de subida é V0 seno do ângulo de lançamento sobre G. Tranquilo, tranquilo, né, pessoal? Se quisermos achar o tempo total,
Basta então fazermos o seguinte, o tempo que demora para subir e descer. Esses tempos são importantes nas demonstrações das fórmulas, tá? Tempo total. O tempo total é o dobro do tempo de subida. É 2 vezes o tempo de subida, que é 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Essas relações nós vamos precisar para poder calcular tanto a altura máxima quanto o alcance máximo. A altura máxima é a altura para chegar no ponto mais alto. E o alcance máximo está aqui embaixo, tá? É horizontal, tá bom, pessoal? Dando prosseguimento, então, vamos à altura máxima. Vamos demonstrar a fórmula da altura máxima, caso seja pedido. 3, 4. Altura máxima. Altura máxima. Bom, para calcular a altura máxima, vamos então pensar no movimento uniformemente variado. Então, a altura máxima vai ser uma altura inicial mais V0y vezes t menos meio de GT2, onde esse t é o tempo de subida, né, para chegar na altura máxima. Tomando H0 como zero, então nós temos que a altura máxima vai ser V0 vezes o seno de θ, que é o V0y, vezes o tempo de subida. Quem é o tempo de subida? V0 seno θ sobre G, menos meio de G vezes o tempo de subida ao quadrado, ou seja, V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, porque isso tudo aqui é ao quadrado, né? Isso tudo aqui é ao quadrado, sobre G ao quadrado. O G já dá para simplificar com G. Então, a altura máxima, melhorando essa expressão toda, vai ficar V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre G, menos V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Tirando MMC, você vai chegar aqui à altura máxima. 2G por G dá 2. 2G por 2G dá 1. Então, vai ficar 2 vezes isso menos ele mesmo. Então, vai dar V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Então, chegamos aí na demonstração da fórmula da altura máxima. Uma observação sobre a altura máxima é o seguinte: se você tiver no lançamento vertical, lembrando que o oblíquo é uma composição de 2 tipos de lançamento, o horizontal e o vertical. Então, se for só vertical, você supõe que θ valha 90 graus. Isso quer dizer que você consegue calcular a altura máxima no lançamento vertical. Seno de 90 é 1, 1 ao quadrado dá 1, então vai dar V0 ao quadrado sobre 2G. Tá? Beleza, galera? 5. Alcance máximo. O alcance máximo é só você fazer o seguinte. Ora, se na horizontal é MRU, o alcance máximo é velocidade em x vezes o tempo em x. Só que o tempo em x é o tempo total, que nós calculamos lá no início. Então, o alcance máximo vai ser V0 cosseno de θ vezes 2 vezes V0 seno θ sobre G. Então, o alcance máximo é V0 ao quadrado, que multiplica 2 seno θ vezes o cosseno de θ. Tudo isso sobre G. Só para relembrar, isso daqui é uma relação muito importante na trigonometria. Se você nunca viu, eu estou falando agora para você. Você que nunca teve esse contato no colégio, nunca viu essa demonstração, nunca viu essa relação trigonométrica. Ela é muito importante. Ela vale o seno de 2θ. E aí, então, nós temos aqui a fórmula, então, do alcance máximo. Velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo inicial sobre G. Aqui queria aproveitar e fazer algumas observações sobre o alcance máximo, tá?
Bom, sobre alcance máximo, nós temos algumas observações. A primeira observação sobre alcance máximo, o primeiro boi, é o seguinte. O boi 1. Para que você tenha o maior alcance, o θ tem que ser igual a 45. Por quê? O alcance máximo é V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Para que o seno seja máximo, o ângulo tem que ser de quanto? 90 graus, ou os arcos côngruos a ele. Vamos pegar só no primeiro quadrante. Então, 2θ igual a 90, θ igual a 45. Beleza, galera? Essa é a primeira observação de alcance máximo. A segunda observação é que se θ for 45, o alcance máximo é igual a 4 vezes a altura máxima. Se θ for 45, o alcance máximo é 4 vezes a altura máxima. Quer ver? Que é o alcance máximo quando for 45? É V0 ao quadrado, seno de 90 sobre G. Então, o alcance máximo é V0 ao quadrado sobre G. Vamos ver agora a relação com a altura máxima. A altura máxima é V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Vamos botar o 45 aqui também. Então, a altura máxima vai ser V0 ao quadrado, seno de 45, a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, a 2 sobre 4, que dá meio. Então, meio, e aqui embaixo está 2G. Então, a altura máxima dá V0 ao quadrado sobre 4G. O que isso quer dizer? Vamos relacionar agora que a altura máxima é 1/4 de V0 ao quadrado sobre G, e V0 ao quadrado sobre G é A. Então, H é 1/4 de A. Ou seja, A igual a 4H quando o ângulo de lançamento for 45 graus. Então, esse é o segundo boi aí de alcance horizontal. E o terceiro boi, observação 3, é que, observe isso aqui, você pode ter um ângulo de lançamento, tendo um alcance máximo aqui, um θ, e pode ter um outro ângulo que vai lá em cima e cai no mesmo ponto, que eu vou chamar de θ2. Existem ângulos θ1 e θ2 de forma que isso seja verdadeiro, tem o mesmo alcance. Então, pegando a fórmula de alcance, que é V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G, e analisando, é só você perceber onde que o seno de 2θ1 vai ser igual ao seno de 2θ2, sendo θ1 e θ2 os ângulos de lançamento. Para isso acontecer, o seno só vai ser igual se for no primeiro e segundo quadrante. Então, eu vou falar que 2θ1 mais 2θ2 vai ter que dar 180. Ou seja, θ1 mais θ2 tem que ser igual a 90 graus. Em outras palavras, isso só ocorre se os ângulos, o alcance máximo vai ser o mesmo se os ângulos de lançamento forem complementares. Se os ângulos forem complementares, então a gente garante isso. Tá bom? Prosseguindo, eu sei que está um pouco mais abstrata essa aula, mas é assim mesmo, tá? Prosseguindo, se nós quisermos achar também o seguinte, saindo um pouco, falando de queda livre e lançamento horizontal, tá? É o seguinte, se eu faço um lançamento horizontal aqui, um V0, isso aqui vai fazer isso aqui, né? Vai ter um alcance aqui. Beleza? E solto esse ponto material aqui, de uma altura H, o tempo que ele demora para cair é o mesmo tempo que demora para chegar aqui. Beleza?
tá? Então, o tempo que demora para cair é o mesmo tempo que demora para chegar aqui. Como é que a gente pode achar o tempo de queda? Pode ser pela... A velocidade inicial é 0, né? A vertical é 0. Você pode fazer assim. V igual a V0 mais GT. Mas aqui, tanto a inicial quanto a velocidade final é 0. Então, o tempo de queda H é igual a H0 menos meio de GT2. Então, o tempo de queda vai ser ao quadrado, dá 2H sobre G. Então, o tempo de queda vai ser raiz de 2H sobre G. Ou seja, tanto lançando horizontalmente quanto deixando cair, a pedra cai no mesmo tempo, que é esse tempo aqui. Se eu quiser achar o alcance aqui que ela vai chegar, alcance vai ser a velocidade horizontal V0 vezes o tempo de queda. Então, alcance é a velocidade inicial horizontal. Essa daqui é horizontal, diferente da outra lá que é oblíqua. Tá? Eu estou fazendo uma observação dentro do movimento oblíquo, tá, pessoal? Vezes a raiz de 2H sobre G. Então, tanto esse tempo, que é o tempo de queda, quanto o alcance horizontal, um lançamento horizontal, é assim que a gente vai calcular. Então, tendo essas observações, vamos então para um exercício. Poderia também botar a equação geral, né? Aqui qual o número? Estamos no número 6, a equação geral. A equação relacionar o movimento x com y. Y, se não me falha a memória, é isso mesmo, tangente de θ vezes x menos g sobre 2. Vamos demonstrar. Quem é x? x0 mais v0 cosseno θ vezes t. Então, quem é t? X sobre v0 cosseno θ. A equação em y igual a y0 mais v0y vezes t menos meio de gt2. Esse aqui é o tempo de subida. Então, isso aqui é o tempo, exatamente, o tempo. Esse tempo aqui é esse tempo de cá, tá? Esse tempo aqui, esse tempo daqui. Vou bater um aqui. Então, V0 é V0 seno θ, vezes x sobre V0 cosseno θ. Estou relacionando x com y, menos meio de g, x ao quadrado, V0 ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de θ. Pronto, saiu. Então, vai sair aqui agora y igual a tangente de θ vezes x, menos meio de g vezes x ao quadrado sobre V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então, aqui em cima, agora que eu estava colocando, é g sobre 2 vezes 1 sobre, para ficar bonitinho, V0 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ vezes x ao quadrado. Essa equação é quando ele quer relacionar quer relacionar o deslocamento horizontal com o deslocamento vertical, dado um ângulo θ de lançamento e uma velocidade inicial. É mais específico essa equação, mas se for necessário, a gente pode usar. Eu sei que está um pouco abstrata essa aula, eu vou fazer um exemplo para sair um pouco da abstração, tá, pessoal? Então, vou pegar um exercício aqui do Tópicos, que é o seguinte. Exercício tranquilo. No campo de futebol, uma bola foi chutada no instante t0 igual a 0, adquirindo uma velocidade inicial v0. As componentes dessa velocidade na horizontal e na vertical valem. Então, ele deu a componente, né, na hora do chute, na horizontal,
V0x, que é 24 metros por segundo, e na vertical, que é o V0y, que é 18 metros por segundo. Respectivamente, sendo g igual a 10 metros por segundo, calcule. A velocidade da bola no ponto mais alto. No ponto mais alto, ela tem velocidade. O VY é 0, mas ela tem o VX. Então, só tem a velocidade x. Qual é a velocidade x? 24 metros por segundo. Ela se mantém durante toda a trajetória a velocidade em x. Então, é 24 metros por segundo. Questão maneira, ó. Simples, mas legal. B. O instante TS em que a bola passa pelo ponto mais alto. Então, quem é TS? É V0 Y sobre G. Ou V0 seno θ sobre G. Então, tempo de subida, V0 Y, que é 18, sobre G, que vale 10. 1,8 segundos. Alguma dúvida? Tranquilo, né, galera? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Altura máxima. Bom, temos que calcular a altura máxima. Como é que a gente calcula a altura máxima? Vamos lá. A altura máxima vai ser V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Se está tudo ao quadrado, então embaixo é sobre... Se é θ, então embaixo é 2g. Se fosse 2θ, que seria g. Só para vocês não confundirem altura com alcance. Bom, ele não deu V0 nem o θ, mas a gente sabe que V0 seno θ é o V0y. Isso daqui está ao quadrado, então tudo ao quadrado sobre 2g. Então a altura, V0y ele deu, vale 18. Então 18 ao quadrado sobre 2 vezes 10. Então a altura, 18 ao quadrado, 324, sobre 2 vezes 10. 324 por 2 dá 162, sobre 10. 16,2 metros de altura. Beleza, galera? E a última, alcance horizontal, para a gente fechar nosso vídeo. O alcance horizontal vai ser V0 ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre sobre G. Isso aqui é 2 ao contrário, aqui é G, exatamente o que eu falei. Então, o alcance, bom, não tem θ nem V0, mas isso aqui é V0 vezes V0. Seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Tem que voltar, né? Fazer a volta sobre G. Vou unir essa partezinha aqui para facilitar. Então, eu tenho o V0x vezes o V0y vezes 2 sobre G. Então, eu tenho 24 vezes 18 vezes 2 sobre 10. Então, 24 vezes 36 sobre 10. 24 vezes 36. 36 vezes 24. 4, 6, 24, 2. 14. 72. 4, 6, 8. 864 sobre 10, que dá 86,4 metros de alcance horizontal. Beleza, galera? Professor Nilbert Almeida, eu espero ter ajudado que vocês consigam alcançar o sucesso. Um abraço.